Hoje vai ter a primeira resenha sobre distopia aqui no canal, e o livro escolhido foi Fahrenheit 451. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e você está no canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu posto vídeos de resenhas e trago conteúdo sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e não se esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar. Deixa também o seu curtir porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Se você tiver interesse em comprar a Fahrenheit 451, que é o livro da resenha de hoje, na descrição do vídeo tem um link que quando você fizer a compra por esse link, a Amazon vai estar retribuindo a minha divulgação com uma comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, desde já, muito obrigado pelo apoio. Fahrenheit 451 é um livro de ficção científica e distopia que foi escrito por Ray Bradbury, um autor estadunidense que nasceu em 1920 e que acabou falecendo recentemente, em 2012. Apesar de só ter estudado até o segundo grau, Ray Bradbury estudou por conta própria por bastante tempo e acabou se tornando, além de escritor, roteirista, ensaísta e poeta. Ele também recebeu grande influência de escritores como Edgar Allan Poe e Júlio Verne. Durante a sua carreira, ele chegou a publicar mais de 400 contos e quase 50 livros, que acabavam contemplando vários gêneros literários. O legado que ele deixou na literatura e nos cinemas foi muito grande, principalmente na área de ficção científica. Os principais livros que ele escreveu foram As Crônicas Marcianas, Uma Sombra Passou Por Aqui, que originalmente se chama The Illustrated Man, e Fahrenheit 451, que essa versão que eu tenho aqui foi feita pela Biblioteca Azul, que é um selo da Globo Livros, e teve tradução de Sid Knippel. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1953, então a gente já consegue perceber que o contexto em que ele foi escrito foi de um cenário pós-Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Partindo desses planos de fundo, Ray Bradbury escreve uma história que faz menções ao autoritarismo, à aversão ao conhecimento e também à degradação da cultura. O autor, inclusive, consegue até trazer situações que são marcantes na nossa sociedade hoje em dia, como a indústria do entretenimento. Fahrenheit 451 ganhou o filme em 1966 e também traz elementos muito simbólicos, a começar pelo próprio título do livro, porque 451 é a temperatura necessária em graus Fahrenheit para você conseguir queimar o papel. E essa informação é muito relevante, está diretamente relacionada à história desse livro. O enredo desse livro acontece em um futuro não tão distante, em uma cidade dos Estados Unidos. A gente é apresentado a um governo totalitário e a uma sociedade em que o acesso a livros é proibido e a simples posse de obras literárias é considerada crime. Nessa época do futuro, os prédios e as casas são à prova de fogo, e o trabalho dos bombeiros agora é outro, o de queimar livros. Eles vão ser os responsáveis pela destruição dessas obras, que são consideradas muito perigosas para a população. A primeira frase desse livro já dá uma amostra do impacto que ele vai causar durante a leitura. Queimar era um prazer. Esse trecho revela a sensação que os bombeiros tinham quando faziam seu trabalho, uma sensação de êxtase, de vibração por estarem transformando livros em cinzas. Em Fahrenheit 451, a gente vai acompanhar a história de um desses bombeiros, Guy Montag. Guy Montag era um bombeiro como qualquer outro naquela sociedade. Ele ia para o quartel, recebia denúncias de locais que tivessem livros, se encaminhava até esses lugares e então incinerava todo tipo de conteúdo literário. Essa era a sua rotina diária, o cheiro de querosene grudado pelo corpo e a postura de não contestação em sua mente. Aliás, Guy concordava com seu trabalho. Até que um dia ele se depara com uma menina que começaria a mudar a sua vida. O nome dela era Clarice e ela era a sua vizinha. Ela tinha 17 anos e gostava de sentir o cheiro das coisas, de olhá-las. Os dois passam a conversar quando Guy está voltando um dia do trabalho e então ela começa a fazer perguntas e questionamentos a ele. No começo, Guy acha que ela é maluca e chega até a ficar constrangido com as interrogações que ela faz. Mas uma simples pergunta feita por ela começa a despertar nele o desejo de mudança. Você é feliz? O contato com Clarice é transformador. Depois dessa conversa, Guy começa a pensar, a refletir sobre a sua vida e chega à conclusão de que não é feliz. Inclusive, tem até uma passagem no livro que comprova isso, e eu vou ler aqui junto com vocês. Usava sua felicidade como uma máscara e a garota fugira com ela pelo gramado, e não havia como ir bater à sua porta para pedi-la de volta. Esse trecho também mostra o jeito como Bradbury escreveu esse livro,
trazendo descrições que dão um ar mais poético, digamos assim, à narrativa. E isso faz com que o livro prenda a gente. Guy não estava feliz, e a convivência com Mildred, sua esposa, não era boa, porque ela passava o dia assistindo telas múltiplas que eram instaladas nas paredes da sua casa e ficava interagindo com pessoas através desses telões, como se elas fizessem parte da sua família. Existia uma alienação muito grande na população, nas pessoas, por causa dessa onipresença de televisões. A situação fica ainda mais séria quando um grave incidente acontece com Mildred, e então Guy aumenta as suas reflexões sobre o mundo em que vivia. O livro tem muitas interações e diálogos entre os personagens. Conforme Guy e Clarice vão conversando, ele vai abrindo a sua mente e passa até a experimentar as coisas, a se permitir ter sensações, como sentir as gotas da chuva. Clarice comenta que as pessoas não conversam sobre nada naquela sociedade, e chega até a contar histórias que ouvia sobre como eram as coisas antigamente, o que deixa Guy incrédulo e fascinado. Mas o tempo passa e Clarice acaba desaparecendo. Guy fica chocado com essa situação e tenta entender por que ela sumiu. E esse desaparecimento da Clarice deixa ele inquieto e reflexivo. Quando ele volta para o seu trabalho, ele começa a perceber que os bombeiros são muito parecidos entre si, que na verdade as aparências eram quase idênticas, e se depara com listas que traziam 1 milhão de livros proibidos. Ele começa a ter mais curiosidade e vontade de ler, mas sabe dos riscos que corre só de pensar nisso. E aí que entra o Capitão Beatty, que é o bombeiro-chefe. Ele passa a prestar mais atenção nas atitudes de Guy e começa a contar para ele como eram as coisas antigamente, só que na versão do próprio Capitão Beatty. Naquela sociedade, quando havia denúncia de posse de livros, a polícia chegava no local, colocava a pessoa na viatura e então vinham os bombeiros para destruírem as obras literárias. Esse trabalho era visto como um trabalho de limpeza, de faxina. Um dia, eles recebem a denúncia de que uma senhora estava guardando livros dentro da própria casa, e esse caso acaba terminando de uma forma muito traumática para o Guy, que passa a ter cada vez mais a certeza de que aquela situação em que ele vive não é certa. A sociedade estava condicionada a odiar livros, e é interessante ver toda a aflição que envolve a posse ou a simples menção de obras literárias. Mas será que isso aconteceu por causa de uma imposição do governo, ou será que veio de um desejo da própria população? É aí que entra a sutileza de Ray Bradbury nesse livro. Apesar de apresentar um ambiente totalitário, Fahrenheit 451 não traz explicitamente uma entidade ou uma pessoa que incorpore essa autoridade repressiva. Essa repulsa ao conhecimento não veio de um decreto do governo ou de uma censura como ponto de partida. E o Capitão Beatty fala sobre isso. Ele vai explicando o histórico que levou a sociedade a chegar até aquele ponto em que as pessoas só se importavam em serem felizes e que fariam de tudo para que isso acontecesse. Nem que para isso fosse necessário o uso de comprimidos narcotizantes ou ficar assistindo ininterruptamente a programação das telas que estavam fixadas nas paredes das suas casas. Ler era um perigo porque esse ato poderia trazer incômodo e infelicidade às pessoas, já que elas teriam que refletir quando fizessem a leitura. Assim, era melhor ter a sensação de felicidade do que encarar a realidade. Guy tenta mudar essa situação e ir contra essa maré de alienação e entorpecimento mental. Só que parece que ele está sendo vigiado a todo instante, a tensão vai aumentando, o suspense vai deixando a gente louco para saber o que é que vai acontecer com ele. Os momentos de ação vão aumentando e é difícil parar de ler. Será que ele vai conseguir alcançar os seus objetivos? Em Fahrenheit 451, Ray Bradbury traz uma outra visão do totalitarismo, porque ele fala sobre os efeitos de uma indústria do entretenimento que acaba anestesiando as pessoas e fazendo elas construírem um senso comum, sem questionarem o sistema em que estão vivendo. Nessa sociedade policialesca, em que os cidadãos vigiam uns aos outros, a repressão é direcionada à produção do conhecimento, o que acaba ajudando a dar uma falsa sensação de felicidade às pessoas. Afinal, não penso, logo não fico triste. O livro é muito bem escrito e a leitura flui facilmente. As reflexões que ele traz são muito importantes e necessárias. Precisamos questionar a nossa realidade para não cairmos no senso comum e acabarmos nos anestesiando rapidamente. E é claro, não podemos deixar os livros de lado. Eu gostei muito da leitura de Fahrenheit 451 e foi uma experiência muito enriquecedora. Recomendo demais. E vocês, o que é que acharam dessa história? Já tinham lido esse livro? Recomendo alguma outra distopia? Digam aí nos comentários, porque vai ser muito legal saber a opinião de vocês. Se você quiser comprar esse livro, usa o link que está na descrição, que você vai estar ajudando o canal automaticamente
sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar, porque toda semana eu trago resenhas e outros conteúdos sobre livros. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal!